Capítulo 12 Imortalidade, a grande ilusão. Houve um tempo em que toda a humanidade viveu no paraíso, saciada ao comer o fruto do conhecimento, mas proibida de se aproximar do fruto da árvore da vida. Então, Deus, desconfiando da sua própria criação, disse a colegas anônimos: o Adão, ao comer da árvore do conhecimento, tornou-se um de nós. E se ele estender a mão e tirar, também, da árvore da vida e comer, e viver para sempre? E para evitar que isso acontecesse, Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. Desde então, o homem tem buscado essa imortalidade recusada por Deus. Mas, durante os milênios, passou despercebido o fato de que, quando se tratava da árvore do conhecimento, Yahvé Elohim declarou que, ao comer dela, o Adão se tornou um de nós, mas a expressão um de nós não é usada quando se trata do viver para sempre por meio do fruto da árvore da vida. Seria porque a imortalidade, que oscilava perante a humanidade como um atributo distintivo dos deuses, era nada mais do que uma grande ilusão? Se alguém realmente tentou encontrá-la, foi Gilgamesh, rei de Uruk, filho de Ninsun e Lugalbanda. Por mais encantadoras e reveladoras que sejam as histórias de Enmerkar e Lugalbanda, sem dúvida o Lugal pós-diluviano e semideus de quem temos mais longos e registros mais detalhados é Gilgamesh, que governou em Uruk desde cerca de 2750 até cerca de 2600 AC. O extenso épico de Gilgamesh relata sua busca pela imortalidade, porque 2/3 dele são divinos, 1/3 dele é humano, e ele acreditava que, por isso mesmo, não deveria espreitar por cima do muro como um mortal. A linhagem genealógica que o tornava mais do que um semideus, mais do que 50% Deus, era impressionante. Seu pai, Lugalbanda, rei sumo sacerdote em Uruk, era filho de Inanna e dotado com o determinativo divino. Sua mãe, Ninsun, igual senhora que irriga, era filha das grandes divindades Ninurta e sua esposa Baal, o que explica por que Gilgamesh era descrito como sendo da essência de Ninurta, o primeiro filho de Enlil. A própria Baal não era de nenhuma linhagem medíocre, era filha mais nova de Anu. O legado de Gilgamesh não parava por aí. Ele nasceu na presença, e sob a égide, do deus Utu, irmão gêmeo de Inanna e neto de Enlil, um aspecto que leva os estudiosos a chamarem Utu/Shamash de padrinho de Gilgamesh. E também era visto com bons olhos pelo lado inquieta, pois seu nome teofórico completo, Gilgamesh, ligava-o a Gibil, um filho de Enkiru, deus das fundições de metal. De acordo com a versão hitita do épico de Gilgamesh, ele era altivo, dotado com um porte sobre-humano, atributos, sem dúvida, herdados não de seu pai, rei baixinho, mas do lado de sua mãe, pois a mãe de Ninsun, a deusa Baal, fazia jus ao seu apelido Gula, modesta e simples, a grande. Dotado com talentos e destrezas por vários deuses, alto, musculoso e bem constituído, Gilgamesh era comparado a um touro selvagem. Com espírito audacioso e indômito, ele vivia desafiando os jovens da cidade a competições de luta, que ele sempre ganhava. Desenfreado em arrogância, ele não deixava uma donzela em paz. Por fim, os anciões da cidade apelaram aos deuses para que interrompessem Gilgamesh quando ele começou a exigir primeiros direitos com noivas em sua noite de núpcias. Respondendo, os deuses moldaram na estepe um homem selvagem como um duplo de Gilgamesh, como Gilgamesh em porte, embora mais baixo em estatura. Chamado Enkidu, igual por Enki criado, sua tarefa constituía em seguir Gilgamesh e forçá-lo a mudar seus modos. Ao descobrir que tinham em mãos um primitivo tosco que desconhecia a comida preparada e fazia amizade com animais, os anciões colocaram-no do lado de fora da cidade, com uma prostituta, para aprender os modos do homem. Ela também limpou e vestiu-o, e fez cachos em seu cabelo. Quando, por fim, ele adentrou a cidade, era uma cópia de Gilgamesh. Desafiado a uma competição de luta por um incrédulo Gilgamesh, Enkidu venceu e incutiu humildade nele.
e os dois tomaram-se companheiros inseparáveis. Privado de sua soberba e perdendo sua bravura, Gilgamesh começou a ponderar as questões da idade, da vida e da morte. Na minha cidade, os homens morrem, oprimido está meu coração. O homem perece, pesado está meu coração, Gilgamesh disse a seu padrinho Tu. Também eu espreitarei por cima do muro, serei desse modo condenado? Perguntou. A resposta que obteve de seu mentor não era encorajadora. Porque, Gilgamesh, você perambula por aí? A vida que você procura, não encontrará. Quando os deuses criaram a humanidade, morte para a humanidade eles destinaram. Vida duradoura eles retiveram em seu próprio domínio. Vive e desfrute a vida dia após dia, Utu/Shamash aconselhou Gilgamesh. Mas uma série de sonhos e presságios, incluindo a colisão de um objeto celestial, convenceram Gilgamesh de que ele poderia evitar um fim mortal caso se juntasse aos deuses em sua morada celestial. Enkidu, ele conhecia o caminho para o local de aterrissagem dos Anunnakis, na Floresta dos Cedros, uma grande plataforma com uma torre de lançamento, tudo construído com colossais blocos de pedra, que servia como um terminal terrestre para os Igiges e seu ônibus espacial. Era um local de onde ele podia ser levado para o alto pelos Igiges. E Gilgamesh pediu conselho e ajuda à sua mãe. Disse-lhe que apenas os deuses podem escalar o céu, apenas os deuses vivem para sempre sob o sol. E, advertido por Enkidu sobre o monstro Vava que protege o lugar, Gilgamesh respondeu com palavras que ressoam até hoje. Quanto à humanidade, contados estão os seus dias. Qualquer coisa que conquistem, será apenas vento, deixe-me ir diante de você. Que a sua boca exclame, avance. Não tema. E, caso eu tombe, terei construído meu nome. Gilgamesh, eles dirão, contra o feroz Vava tombou. Ao perceber que Gilgamesh não seria dissuadido, Ninsun, sua mãe, apelou ao Tu/Shamash para que concedesse proteção extra a Gilgamesh. Sábia e versada em todos os conhecimentos, Ninsun também era prática. Levando Enkidu para um canto, ela fez jurar que protegeria Gilgamesh fisicamente. Para assegurar sua fidelidade, ela ofereceu-lhe uma recompensa que ultrapassava o sonho de qualquer um, uma jovem deusa como esposa. As linhas parcialmente danificadas, no final da tabuleta 4 do épico, sugerem que Ninsun discutirá com Aya, esposa de Utu/Shamash, sobre qual de suas filhas deveria ser a noiva. Então, o próprio Tu/Shamash ofereceu ao Gilgamesh Enkidu sandálias divinas que lhes permitiam alcançar as montanhas dos cedros em uma fração de segundo, e os companheiros seguiram em sua aventura pela floresta de cedros. Embora nenhum mapa tenha sido descoberto junto ao texto antigo, não há nenhuma incerteza quanto ao destino dos companheiros. Em todo o Oriente Próximo, em toda a Ásia, há apenas uma floresta de cedros, nas montanhas onde hoje fica o Líbano, e era ali que se encontrava o local de aterrissagem dos deuses. Ao chegar à cordilheira, os companheiros ficaram espantados com a visão das majestosas árvores de cedro e pararam para passar a noite ao pé da floresta. Mas, durante a noite, Gilgamesh foi despertado por um tremor de terra. Ele conseguiu vislumbrar uma câmara celeste erguendo-se. A visão que Gilgamesh teve foi absolutamente impressionante. Os céus guincharam, a terra arrebentou. Embora o dia estivesse nascendo, a escuridão surgiu. Raios cintilaram, uma labareda disparou. As nuvens dilataram-se, choveu morte. Então, o brilho desapareceu, o fogo sumiu. E tudo que caíra se tornara cinzas. A visão e os ruídos do lançamento de um foguete espacial foi, de fato, impressionante. Mas, quanto a Gilgamesh, os acontecimentos da noite confirmaram que eles haviam chegado ao local de aterrissagem dos deuses. Uma moeda fenícia, de uma época muito posterior, ainda mostrava o sítio com um foguete aprumado em sua plataforma.
Ao romper do dia, os companheiros começaram a buscar a entrada, cautelosos, evitando árvores armas que matam. Enkidu encontrou o portão, mas, quando tentou abri-lo, foi lançado para trás por uma força invisível. Durante 12 dias, ele ficou paralisado. Quando foi capaz de se mover e falar outra vez, ele suplicou a Gilgamesh que desistisse da tentativa de abrir o portão. Mas Gilgamesh tinha boas notícias. Enquanto Enkidu estivera imobilizado, ele, Gilgamesh, encontrara um túnel, o que poderia levá-los diretamente ao centro de comando dos Anunnakis. Ele persuadiu Enkidu de que o túnel seria a melhor forma de entrada. A entrada do túnel estava bloqueada por árvores e arbustos, terra e rochas. Conforme os companheiros começaram a limpar tudo, o Vava ouviu o ruído e irritou-se. Guardião do local, o Vava era tão monstruoso quanto Enkidu o havia descrito. Poderoso, seus dentes como os dentes de um dragão, sua face, a face de um leão, sua chegada como a avalanche de uma inundação. Mais feroz era o seu raio de luz cintilante. Emanando de sua testa, ele devorava árvores e arbustos. Ninguém podia escapar de sua fúria assassina, como um terror para os mortais. Enlil o designara. Com o caminho para a morada secreta dos Anunnakis aberto, os companheiros aproveitaram para relaxar e saborear a vitória. Eles pararam para descansar às margens de um riacho, e Gilgamesh despiu-se para se banhar e refrescar. Sem que eles soubessem, a deusa Inanna observava-os de sua câmara celestial. Atraída pela constituição física impressionante do rei, a sempre jovem Inanna deixou seu desejo bem claro quando se dirigiu a ele. Venha, Gilgamesh, seja meu amante. Conceda-me o fruto do seu amor, seja meu homem. Eu serei sua mulher. Prometendo-lhe uma carruagem dourada, um palácio magnífico e soberania sobre outros reis e príncipes, Inanna estava certa de ter aliciado Gilgamesh. Mas, ao responder, ele salientou que não tinha nada para oferecer a ela, uma deusa, em troca. E, quanto ao amor que ela prometia, quanto tempo durara seu amor anterior? Citando 5 deles, Gilgamesh descreveu como Inanna os jogava fora como um sapato que machuca o pé de seu dono, um após o outro, não se interessando por eles quando perdiam o vigor. A rejeição enfureceu Inanna. Ao reclamar a Anu, Gilgamesh insultou-me. Ela lhe pediu que soltasse contra Gilgamesh Gudjana, o touro de Anu, ou o touro do céu, que vagava pela montanha de cedro. E, embora advertida por Anu de que a soltura da fera traria 7 anos de fome, Inanna insistiu para que Anu a liberasse. Esquecendo o túnel e o local de aterrissagem, Gilgamesh e Enkidu correram para se salvar. As sandálias mágicas oferecidas por Utu possibilitou-lhes atingir a distância de 1 mês e 15 dias em 3 dias de viagem. Gilgamesh apressou-se para a cidade com o objetivo de mobilizar seus combatentes. Enkidu fez frente ao monstro do lado de fora das muralhas de Uruk. Cada resfôlego do touro do céu criava um buraco onde caíam 100 guerreiros. Mas, conforme o touro do céu se virou, Enkidu atacou-o por trás e matou-o. Sem palavras de início, Inanna ergueu um grito a Anu, exigindo que os assassinos de Uvava e do touro do céu fossem levados a julgamento. Um artista antigo representou em um selo cilíndrico um soberbo Enkidu com o touro do céu morto, Inanna dirigindo-se a Gilgamesh por baixo do disco alado. Reunidos para discutir, o ponto de vista dos deuses diferia. Tendo assassinado tanto Vava quanto o touro do céu, Enkidu e Gilgamesh deveriam morrer, disse Anu. Gilgamesh não cometeu nenhum assassinato, apenas Enkidu deve morrer, disse Enlil. Os companheiros foram atacados pelos monstros, por isso ninguém deveria morrer, disse Utu. No fim, Gilgamesh foi poupado. Enkidu foi sentenciado a trabalhar na terra das minas. Ainda fervendo com a tentativa frustrada na floresta de cedros, Gilgamesh não desistiu da busca de se juntar aos deuses em sua morada celestial. Além do local de aterrissagem a norte, havia o porto espacial, aonde os deuses ascendiam e desciam.
ponto central das novas instalações Anunnakis para decolagem e aterrissagem. Esse porto tinha o objetivo de substituir os anteriores, destruídos pelo dilúvio. O porto espacial ficava na sagrada quarta região de Tilmun, igual local/terra dos mísseis, na península do Sinai. O grande modelo incorporava a plataforma de aterrissagem pré-diluviana nas montanhas do Líbano. Necessitava da construção de duas grandes pirâmides como farol de orientação no Egito e estabelecia um novo centro de controle da missão no local que chamamos Jerusalém. Tilmun era uma zona proibida para os mortais, mas Gilgamesh, 2/3 dele divinos, deduziu que poderia ser dispensado desta proibição. Afinal de contas, foi ali que Utnapishtim/Ziusudra, pela fama do dilúvio, fora levado para viver. E assim foi concebido um plano por Gilgamesh para uma segunda tentativa de encontrar a imortalidade. Com ódio por ver Enkidu partir, Gilgamesh teve uma ideia. A terra das minas ficava no trajeto de navegação para Tilmun. Caso os deuses o permitissem passar ali de navio, ele deixaria Enkidu no caminho. Mais uma vez, Ninsun teve de fazer apelos. Mais uma vez, Utu mostrou-se relutante em ajudar. E foi assim que os companheiros ainda estavam vivos e juntos conforme seu navio passava pelo apertado estreito que os levaria para fora do Golfo Pérsico, como é hoje chamado. No estreito, à margem, eles notaram uma torre de observação. Um vigia, armado com um raio de luz como o de Uvarva, questionou-os. Incomodado, deixe-nos voltar. Enkidu disse. Nós continuamos. Disse Gilgamesh. Um vento repentino, como que lançado pelo raio do vigia, rasgou a vela e virou o navio. Na escuridão silenciosa das profundezas, Gilgamesh avistou o corpo flutuante de Enkidu e arrastou para a costa, esperando um milagre. Ele sentou-se ao lado do companheiro e lamentou dia e noite, até que um verme saiu das narinas de Enkidu. Sozinho, perdido e desesperançado, Gilgamesh, de início, vagou pelo deserto. Quando morrer, não serei como Enkidu. Ele pensou. Então, sua autoconfiança voltou, e para Utnapishtim, filho de Ubartutu, ele se dirigiu. Guiado pelo sol, ele continuou na direção do ocidente. À noite, ele orava para Nonar/Sim, o deus da lua, para orientação. Uma noite, ele encontrou uma passagem em uma montanha. Era o habitat dos leões do deserto, e Gilgamesh derrotou 2 deles com as próprias mãos. Comeu-lhes a cama crua e, com sua pele, vestiu-se. Para Gilgamesh, aquilo era um presságio de que superaria todos os obstáculos. Também foi um episódio do épico de Gilgamesh que artistas de todo o mundo antigo, inclusive das Américas, gostavam de ilustrar conforme relatavam o conto. Atravessando aquela cordilheira, Gilgamesh via à distância e abaixo um leito de água cintilante. Na planície adjacente, ele viu uma cidade fechada à volta, cercada por uma muralha. Era uma cidade cujos templos eram dedicados a Nonar/Sim, a cidade conhecida da Bíblia por Eriu, igual cidade da lua, Jericó. Ele chegou, o texto explica mais tarde, ao Mar Salgado, o Mar Morto, na linguagem atual. Ion, Amela, o Mar de Sal, na Bíblia. Do lado de fora da cidade, próximo ao Mar Baixo, havia uma taberna, e Gilgamesh dirigiu seus passos para lá. A mulher cervejeira, Siduri, viu-o aproximando-se e preparou uma tigela de mingau. Mas, conforme chegava mais perto, ela sentiu medo, pois ele vestia peles e tinha a barriga encolhida. Levou algum tempo até ela acreditar na história de que Gilgamesh era um rei conhecido, em busca de seus ancestrais que vivem bastante tempo. Agora, mulher cervejeira, Gilgamesh disse, qual é o caminho que leva ao Utnapishtim? É um local que fica além do Mar Salgado, Siduri disse, acrescentando que, nunca, ó Gilgamesh, houve uma travessia. Desde o começo dos dias ninguém que veio pôde atravessar o mar, apenas o valente Shamash atravessa o mar.
Cansativa é a travessia, desolado é o caminho, além do mais, estéreis são as águas da morte que ele abrange. Como, então, Gilgamesh, você atravessará o mar? Sem resposta, Gilgamesh permaneceu em silêncio. Então, Siduri falou outra vez. Afinal, uma forma de atravessar o mar das águas da morte. Utnapishtim tem um barqueiro que surge do outro lado, de vez em quando, para pegar suprimentos. Urshanabi é seu nome. Vá, deixe que ele veja seu rosto, ele poderá atravessá-lo em uma jangada feita de troncos. Quando o barqueiro, Urshanabi, chegou, ele também, como a mulher cervejeira antes dele, achou difícil de acreditar que Gilgamesh fosse o rei de Uruk, e Gilgamesh teve de contar-lhe o relato completo de sua busca pela imortalidade, as aventuras no local de aterrissagem, a morte de Enkidu e suas digressões pelo deserto, que culminaram com o encontro com a mulher cervejeira, sem omitir nada. Eu vaguei por todas as regiões, atravessei montanhas difíceis, cruzei todos os mares, ele disse, para que agora pudesse vir contemplar o Utnapishtim, a quem eles chamam o distante. Finalmente persuadido, o barqueiro atravessou e aconselhou a prosseguir na direção do grande mar, que fica no distante. Mas ele teve de fazer uma curva quando chegou a 2 marcadores de pedra, passar por uma cidade, chamada Uluia, em interpretação hitita, e obter, ali, permissão para continuar em direção ao Monte Machu. Seguindo as direções, mas interrompendo a estada em Uluia, Gilgamesh avançou em direção ao Monte Machu apenas para descobrir que se tratava de algo além de uma mera montanha. Homens foguetes protegem sua entrada. Seu terror é impressionante, seu olhar é morte. Seu raio resplandecente varre as montanhas. Eles vigiam Shamash, conforme ele ascende e descende. Quando Gilgamesh avistou-os, seu rosto escureceu-se de medo e terror, e não é de admirar, julgando pela forma como os ilustradores antigos os representavam. Os vigias ficaram igualmente surpresos. Quando o raio de um dos homens foguete passou por Gilgamesh, sem nenhum resultado aparente, ele chamou seu companheiro vigia. Ele, que se aproxima de nós. Seu corpo é a carne dos deuses. 2/3 deles são divinos, 1/3 é humano. Por que você veio até aqui? Eles desafiaram Gilgamesh. O propósito de sua vinda nós precisamos saber. Recuperando a compostura, ele se aproximou. Por causa de Utnapishtim, meu antepassado, que se juntou à Assembleia dos Deuses, eu vim. Sobre a vida e morte desejo lhe perguntar, respondeu Gilgamesh. Nunca houve um mortal que conseguiu alcançar isso. O homem foguete disse, contando-lhe sobre o Monte Machu e a passagem subterrânea que levava até ele. A trilha da montanha ninguém percorreu, pois seu interior se estende por 60 quilômetros. Densa é a escuridão, nenhuma luz ela tem. Mas Gilgamesh não foi dissuadido, e o homem foguete o portão da montanha abriu para ele. Durante 12 horas duplas, Gilgamesh avançou pelo túnel, na escuridão, sentindo uma leve brisa apenas na 9ª hora. Uma luz tênue surgiu na 11ª hora dupla. Então, ele saiu em direção a um brilho e a uma visão incrível. Um recinto dos deuses onde crescia um jardim feito inteiramente de pedras preciosas. Como seu fruto ele carrega cornalinas, suas vinhas, belas demais para contemplar. A folhagem de seu lápis lazuli. As uvas, muito suculentas para vislumbrar, de pedras são feitas. Suas, de pedras brancas. Em suas águas, juncos puros, de pedras sazu como uma árvore da vida e uma árvore com as pedras de angur são feitos. Conforme a descrição prossegue, torna-se claro que Gilgamesh se encontrava em um jardim do Éden artificial, feito de pedras preciosas. Gilgamesh maravilhava-se com a visão quando, de repente, viu o homem que ele buscava, aquele do distante. Pondo-se frente a frente com um antepassado de milênios atrás, era isto que Gilgamesh tinha a dizer. Uma vez, os Anunnakis, os grandes deuses, convocaram
Manmetum, fazedor do destino, com eles, os destinos determinaram-se. Shurpak, uma cidade que você conhece, uma cidade na qual fica o Eufrates. Aquela cidade era antiga, como eram os deuses dentro dela. Quando seus corações conduziram os deuses ao dilúvio, o Senhor da pura previdência, estava com eles. Suas palavras ele repetiu a mim, por meio da parede de junco. Homem de Shurpak, filho de Ubartutu, derruba a casa, constrói um navio. Desiste das posses, busca a vida. A bordo do navio leva a semente de todas as coisas vivas. Descrevendo o navio e suas medidas, Utnapishtim prosseguiu e disse a Gilgamesh que os cidadãos de Shurpak ajudaram a construir o navio, pois lhes foi dito que iriam, desse modo, livrar-se de Utnapishtim, cujo deus estava em Quirela com Enlil. Contando toda a história do dilúvio, Utnapishtim relatou como Enlil descobriu a duplicidade de Enki, como mudou de opinião e abençoou Utnapishtim e sua esposa para que vivessem, dali em diante, a vida dos deuses. Colocando-se entre nós, ele tocou nossas testas para nos abençoar. Até então, Utnapishtim fora humano. De agora em diante, Utnapishtim e sua esposa como deuses deverão ser para nós. Distante deverá o homem Utnapishtim residir, na foz dos riachos. Mas agora, Utnapishtim prosseguiu e disse a Gilgamesh, quem, em consideração a você, convocará os deuses em assembleia, para que a vida que busca possa encontrar. Ao ouvir isso, e percebendo que sua busca for em vão, pois apenas os deuses, em assembleia, podem conceder vida eterna, Gilgamesh desmaiou, perdeu a consciência e tombou. Durante 6 dias e 7 noites, Utnapishtim e sua esposa fizeram vigília enquanto Gilgamesh dormia ininterruptamente. Quando, afinal, ele despertou, com a ajuda de Urshanabi eles banharam Gilgamesh e vestiram-no com roupas limpas, como convém a um rei que retorna à sua cidade. Foi no último momento que Utnapishtim, com pena de Gilgamesh por ele partir de mãos vazias, de repente, lhe disse, o que deverei dar-te, para que retomes a tua terra? Ele tinha um presente de despedida para ele, um segredo dos deuses. Para ti, ó Gilgamesh, uma coisa oculta, revelarei, um segredo dos deuses eu te direi. Há uma planta, cuja cáscara sagrada é a raiz. Seus espinhos são como as roseiras bravas de uma parreira, tuas mãos eles picarão. Mas, se tuas mãos obtiverem a planta, vida nova tu encontrarás. A planta rejuvenescedora, Utnapishtim disse, cresce no fundo de um buraco aquoso, ou poço, e mostrou a Gilgamesh onde. Assim que Gilgamesh ouviu isso, abriu o condutor de água. Atou pedras pesadas aos pés. Elas o impulsionaram para as profundezas, e ele avistou a planta. Agarrou-a, embora ela picasse as mãos, soltou as pedras pesadas de seus pés. O poço arremessou-o para cima, para a sua margem. Agarrando a planta rejuvenescedora, uma cena possivelmente representada em um monumento assírio, o extasiado Gilgamesh contou a Urshanabi, o barqueiro, seus planos seguintes. Urshanabi, esta planta é diferente de todas. Por meio dela um homem pode restabelecer o sopro da vida. Eu a levarei para dentro das muralhas de Uruk. Farei comer a planta. O homem torna-se jovem na velhice será seu nome. Eu mesmo comerei dela, e para meu estado jovem retornarei. Certo de que finalmente conquistar o sonho de sua vida, Gilgamesh iniciou o caminho de volta para Uruk, acompanhado por Urshanabi. Após 100 quilômetros, Gilgamesh e Urshanabi pararam para comer um pouco. Após outros 150 quilômetros, eles avistaram um poço e passaram a noite ali. Cheio de visões de rejuvenescimento, Gilgamesh pousou a bolsa com a planta ímpar para nadar e se refrescar. E, enquanto não estava observando, uma serpente detectou a fragrância da planta. Ela saiu da água e levou a planta. E Gilgamesh sentou e chorou. Suas lágrimas corriam-lhe pelo rosto. Gilgamesh, o semideus, chorou, pois mais uma vez o destino arrebatou e desviou-lhe do sucesso.
A humanidade, acreditamos, chorou desde então, pois essa era a maior ironia de todas. Foi a serpente que encorajou a humanidade a comer do fruto proibido, sem medo de morrer, e foi a serpente que roubou o homem do fruto de não morrer. Seria, mais uma vez, uma metáfora para Enki? Gilgamesh, segundo a lista de reis suméria, reinou por 126 anos e foi seguido no trono por seu filho Ur-Lugal. Sua morte, assim como todo o seu trágico relato, deixa sem resposta a questão que é o tema central. Pode o homem, mesmo sendo parcialmente divino, evitar a mortalidade? E se a vida de Gilgamesh foi um enigma sem resposta, mais ainda foi sua morte, se levarmos em conta seu sepultamento. De Gilgamesh, no terceiro milênio AC, a Alexandre, no quarto século AC, a Ponce de León, em busca da fonte da juventude, no século XVI DC, o homem buscou uma forma de evitar, ou pelo menos adiar, a morte. Mas será essa busca universal e atual o oposto do que os criadores do homem planejaram? Será que os textos cuneiformes e a Bíblia sugerem que os deuses, de forma deliberada, esconderam a imortalidade do homem? No épico de Gilgamesh, a resposta é uma afirmação que é dada como fato, equivalendo a um sim. Quando os deuses criaram a humanidade, morte para o homem eles destinaram, vida eterna eles retiveram para si mesmos. Gilgamesh ouviu de seu padrinho Tu-Shamash, quando despertou seu interesse pelos assuntos da vida e da morte, e, mais uma vez, de Utnapishtim, após Gilgamesh contar-lhe o propósito de suas viagens. A resposta é: será um esforço inútil, o homem não pode evitar a mortalidade, e todo o longo conto de Gilgamesh parece confirmar isso. Mas, se relermos o conto, a ironia nessa resposta evidente emerge. A forma de obter a longevidade dos deuses, a mãe de Gilgamesh lhe disse, é juntar-se a eles em seu planeta. Isso explica porque o mesmo Tu-Shamash, que, no início, disse esqueça, ofereceu, então, ajuda a Gilgamesh em suas duas tentativas de chegar aonde os foguetes ascendiam e descendiam. Ao fracassar, um segredo dos deuses fora revelado a Gilgamesh: a existência de uma planta rejuvenescedora da vida, aqui mesmo, na Terra. E isso levanta a questão sobre os próprios deuses. A vida eterna deles também dependia de tal nutriente, não fossem eles os habituais imortais. Uma luz interessante se volta para o tema do Antigo Egito, onde os faraós tinham a crença de que a vida eterna os esperava na vida após a morte, caso pudessem se juntar aos deuses no planeta de milhões de anos. Para alcançá-la, preparações elaboradas eram feitas com antecipação a fim de facilitar a jornada do faraó, após sua morte. Começando pela saída do Ka do faraó, um tipo de alter ego da vida após a morte, de sua tumba por intermédio de uma porta simulada, o rei viajava até o Duat, na península do Sinai, para ser levado em uma viagem espacial. A existência de tal instalação no Sinai foi comprovada por uma representação pictórica de uma tumba que mostra um foguete multifásico parecido com o símbolo do Sumério de Enlil, em um silo subterrâneo. Desenhos e textos detalhados do Livro dos Mortos descrevem, então, as instalações subterrâneas, os pilotos dos foguetes e a impressionante decolagem. Mas o objetivo da viagem espacial não era apenas residir no planeta dos deuses. Leve esse rei consigo, que ele coma daquilo que você comer, que ele beba daquilo que você beber, que ele possa viver daquilo que você vive. Um encantamento egípcio antigo apelava aos deuses. Na pirâmide do rei Pipi, um apelo foi feito aos deuses cuja morada ficava no planeta de milhões de anos para que concedessem a Pepi a planta da vida com a qual eles mesmos são sustentados. Um desenho colorido nas paredes da pirâmide mostrava o rei, aqui, acompanhado por sua esposa, chegando, na vida após a morte, ao paraíso celestial e bebendo a água da vida de onde nascia a árvore do fruto da vida.
As interpretações egípcias em relação à água da vida e alimento/fruto da vida dos deuses condiziam com as representações pictóricas mesopotâmicas dos deuses alados, homens águias, flanqueando a árvore da vida enquanto seguravam, em uma mão, o fruto da vida e, na outra, um balde com a água da vida. As noções implícitas nessas representações não são diferentes dos contos hindus da Soma, uma planta que os deuses trouxeram dos céus à terra cujo suco de suas folhas conferia inspiração, vitalidade e imortalidade. Enquanto tudo parece estar de acordo com a interpretação bíblica do assunto, que é mais bem conhecida pelo conto das duas árvores especiais do Jardim do Éden, a árvore do conhecimento e a árvore da vida, cujo fruto podia fazer com que Adão vivesse para sempre, o conto bíblico também relata um esforço divino para evitar que o homem partilhasse aquele fruto. O homem foi expulso do Éden para que não tentasse, e Deus estava tão determinado a evitar que os terráqueos recuperassem o acesso à árvore da vida que ele colocou a leste do jardim do Éden o querubim e a espada flamejante que girava, para vigiar o caminho que levava à árvore da vida. O elemento essencial do conto, o Criador do homem tentando evitar que este tivesse alimentos divinos, é encontrado no conto sumério de Adapa. Nele, encontramos o próprio Criador do homem, em que, tratando o perfeito modelo do homem, seu próprio filho terráqueo Adapa, assim, amplo entendimento ele aperfeiçoou para ele. Sabedoria ele lhe concedeu. A ele, foi dado conhecimento, vida eterna ele não lhe concedeu. Então, a própria obra de Enki é posta à prova. A Adapa, seu filho com uma terráquea, uma estranha convidada por Anu para ir a Nibiru, é oferecida a comida da vida e a água da vida, mas ele é advertido por Enki a evitar ambas, pois causariam sua morte. Isso se mostrou sim verídico, assim como a advertência de Deus a Adão e Eva de que comer o fruto da árvore do conhecimento causaria sua morte. O que preocupa Deus, no conto do Jardim do Éden, não é o risco de morte do casal, mas o oposto, e se Adão estender a mão e tirar, também, da árvore da vida, e comer dela, e viver para sempre. As palavras hebraicas na Bíblia são, Vekal, Ve, Shai, Leolam, e ele comeu e viveu para Olam. O termo Olam, em geral traduzido como para sempre, eterno, etc., também pode se referir a um local físico e, nesse caso, Olam é traduzido como mundo. Ele também pode derivar, eu sugeri, do verbo que significa desaparecer, tornar-se oculto. Portanto, Olam poderia ser o nome hebraico para Nibiru e, nesse contexto, o local da longevidade. Deus, então, estava preocupado com o fato de que se o Adão comesse da árvore da vida, ganharia o tempo de vida de Olam, o ciclo de vida de Nibiru. No texto sumério, em que engana Adapa para que não comesse os alimentos divinos simplesmente porque, quando o homem foi criado, a vida eterna não lhe foi conferida. Enquanto a existência de um alimento da vida é confirmada, não é a imortalidade, é a vida duradoura, longevidade, que lhe foi deliberadamente negada. As duas podem ter o mesmo resultado, em curto prazo, mas não são a mesma coisa. O que seria aquela vida de Olam, vida em Nibiru, uma imortalidade infinita ou, simplesmente, uma grande longevidade que, em Nibiru, é contada em unidades Shar, 3.600 vezes mais longas do que os ciclos de vida na Terra? A noção de deuses, ou mesmo semideuses, imortais chegou até nós pela Grécia. A descoberta, no final dos anos 1920, dos mitos cananitas em sua capital, Ugarit, na costa mediterrânea da Síria, mostrava de onde os gregos tiraram a ideia dos cananitas, por via da ilha de Creta. Mas, na Mesopotâmia, os deuses Anunnakis nunca reivindicaram uma não-morte absoluta, imortalidade, para si. A mesma listagem de gerações prévias em Nibiru praticamente afirma: aqueles eram os antepassados que morreram.
O conto de Dumuzi foi uma revelação pública de sua morte, uma morte registrada e lamentada, até em Jerusalém, na época do profeta Ezequiel, no mês de aniversário de Tamuz. Alalu foi condenado a morrer no exílio. Anzu foi executado por seu crime. Osíris foi morto e desmembrado por Sete. O deus Horus morreu com uma picada de escorpião, mas foi ressuscitado por Tote. A própria Inanna foi capturada e assassinada quando adentrou o mundo inferior sem permissão, mas foi ressuscitada pelos esforços de Enki. Não havia imortalidade, nenhuma reivindicação de imortalidade por parte dos Anunnakis. Havia uma ilusão de imortalidade, causada por uma extrema longevidade. Essa longevidade dependia, de certo modo, de se viver em Nibiru e não apenas ser sustentado por alguns dos alimentos únicos de Nibiru, pois, caso contrário, que propósito teria Minsun de encorajar Gilgamesh a ir até lá e obter a vida de um deus? Uma questão interessante para a ciência moderna a refletir é esta. Seria a longevidade do ciclo de vida, em Nibiru ou em qualquer outro lugar do universo, um atributo adquirido ou um ajustamento genético evolucionário? A afirmação associada à data sugere uma decisão genética tomada por Enki, que o gene da longevidade ou genes, conhecido por Enki, foi deliberadamente excluído do genoma humano quando a combinação de genes ocorreu. Poderíamos, em algum momento, encontrá-la? Nossa pista de deuses e semideuses está nos levando até a chave para desvendar esses segredos genéticos. Soletrando vida. Os tradutores da Bíblia hebraica do rei James, e praticamente todos que o seguiram, fizeram o melhor que podiam para incutir um sentido de espírito divino, uma veneração majestosa de um Criador de tudo, nos estágios de criação descritos no Gênesis. Os ventos, satélites, de Nibiru/Marduk, em hebraico, tornam-se o Espírito de Deus, pairando sobre o caos da escuridão. Os Elohim, moldando Adão à nossa imagem e semelhança, sopram o fôlego da vida Neshama, dentro de suas narinas e dão LH uma alma. Em nosso percurso, paramos aqui e ali ao longo deste livro para assinalar conceitos errôneos derivados de traduções incorretas e destacar casos em que o hebraico é uma interpretação literal de um termo sumério, identificando a fonte, palavra por palavra, e tornando mais claro o entendimento do verso. Foi o notável sumeriólogo Samuel Noah Kramer que apontou que, no conto da moldagem de Eva por meio da costela de Adão, Tsela, em hebraico, o redator hebraico deve ter tomado a palavra suméria para significar costela, de forma correta, com a exceção de que uma palavra com semelhante pronúncia em sumério significava vida, como em INSM.T, igual Senhora da Vida. O que foi feito foi tirar aquilo que é vida, DNA, de Adão e manipulá-la para obter um cromossoma genético feminino. Esses casos vêm à mente quando lemos as verdadeiras letras sumérias usadas por Ziusudra para contar a Gilgamesh como Enlil lhe concedeu a vida de um deus. Ti, Dingir de Ri, Munna, Abdi. Zi, da Ri, Dingir, Din, Munna, Abdi. Dois termos sumérios, Tizi, ambos em geral traduzidos como vida, foram usados aqui. Portanto, qual era a diferença? O melhor que podemos determinar é que Ti era usado para indicar os aspectos divinos físicos. Zi expressava o funcionamento da vida, como a vida é desempenhada. Para tornar seu significado ainda mais claro, o autor sumério acrescentou o termo da .ri, igual duração, a Zi. Foram concedidos a Ziusudra tanto os aspectos físicos da vida divina como os aspectos da durabilidade dela. As duas linhas costumam ser traduzidas como vida como a de um Deus ele lhe concede, uma alma eterna como a de um Deus ele cria para ele. Uma tradução magistral, com certeza, mas não com o mesmo significado do jogo de palavras irrepreensível do escritor sumério, que utiliza uma vez Zi, como em Ziusudra, na linha seguinte. Não uma alma, mas durabilidade, foi acrescentada à vida de Ziusudra.